Em 1947, na região de Qura, localizada na Cisjordânia, às margens do Mar Morto, um grupo de pastores beduínos da tribo Ta'amire fazia o que parecia ser um dia comum de pastoreio. Mas algo inesperado aconteceu. Um dos pastores, Mohammed ed-Dib, arremessou uma pedra dentro de uma caverna, e, ao invés de apenas ecoar no vazio, ele ouviu o som de algo se quebrando. Curiosos, os homens entraram na caverna e descobriram uma série de jarros de barro, selados há milênios. Dentro deles, escondidos por mais de 2000 anos, estavam manuscritos antigos, textos que mudariam a história da religião para sempre. Esses documentos ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Com um total de cerca de 900 pergaminhos fragmentados, eles continham partes da Bíblia hebraica, bem como outros escritos misteriosos, datados entre os séculos III a.C. e depois de Cristo. Muitos desses manuscritos foram escritos por uma seita judaica conhecida como os Essênios, um grupo ascético que vivia isolado na região de Qura. Mas logo, algo estranho aconteceu. Nem todos os textos encontrados foram divulgados ao público. Alguns foram trancados a 7 chaves, longe dos olhos da sociedade. Mas por que parte desse conhecimento foi mantido em segredo? O que a Igreja e o governo jamais quiseram que soubéssemos? Seriam essas escrituras uma ameaça ao que conhecemos hoje como religião? A descoberta dos manuscritos logo atraiu a atenção de arqueólogos e pesquisadores do mundo todo. Em 1948, alguns dos primeiros pergaminhos foram vendidos no mercado negro, chegando às mãos do professor Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele foi um dos primeiros estudiosos a analisar esses documentos, identificando neles uma relevância histórica e religiosa imensurável. Os manuscritos estavam guardados dentro de jarros de cerâmica, protegidos do tempo por séculos. Foram encontrados não apenas textos bíblicos, mas também documentos que descreviam regras de uma seita judaica misteriosa conhecida como os Essênios. Esses textos incluíam práticas religiosas, previsões apocalípticas e até mesmo referências a um Messias que não correspondia à imagem tradicional apresentada nas escrituras conhecidas. As primeiras análises indicaram que os documentos datavam de períodos entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. O professor Sukenik, junto com outros acadêmicos, percebeu que esse achado poderia alterar profundamente a forma como entendemos a formação das escrituras sagradas. Pouco tempo depois, o padre e arqueólogo francês Roland Devaux, diretor da Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém, assumiu as escavações oficiais em Qura. Entre 1949 e 1956, dezenas de cavernas foram exploradas na região, levando à descoberta de aproximadamente 900 manuscritos. Contudo, parte desses documentos desapareceu misteriosamente ou permaneceu inacessível por décadas, o que gerou diversas especulações e teorias da conspiração. A questão central permaneceu: por que alguns manuscritos foram escondidos do público? Seria por conterem verdades que poderiam abalar as estruturas da fé e do poder religioso? Ao longo das décadas, conforme os pesquisadores foram traduzindo os manuscritos do Mar Morto, perceberam que nem todos os textos eram apenas cópias de escrituras já conhecidas. Entre esses manuscritos, foram encontrados documentos que narravam acontecimentos, profecias e rituais jamais vistos nas versões tradicionais da Bíblia. Entre os textos mais intrigantes está o Rolo da Guerra, que descreve um confronto apocalíptico entre o Filhos da Luz e o Filhos das Trevas. Segundo esse documento, um grande conflito cósmico ocorreria no fim dos tempos, onde apenas aqueles que seguissem os preceitos corretos seriam salvos. Essa visão apocalíptica gerou teorias de que os essênios acreditavam estar preparando seu próprio exército espiritual. Outro manuscrito misterioso é o Rolo do Templo, que apresenta uma versão alternativa das leis e práticas religiosas judaicas. Diferente das leis que chegaram até nós através do Antigo Testamento, esse rolo descreve instruções detalhadas para a construção de um grande templo, com rituais e exigências que não se encontram na Torá tradicional. Isso levanta uma questão: será que havia um conhecimento religioso perdido ao longo dos séculos?
Além desses, há também fragmentos conhecidos como os textos apócrifos, que fazem referência a um Messias diferente daquele apresentado na tradição judaico-cristã. Alguns sugerem que esses escritos falam de múltiplos Messias, um conceito que desafia diretamente a visão centralizada de um único Salvador divino. A grande questão permanece: por que esses textos nunca foram divulgados ao público de maneira acessível? Será que eles ameaçavam a estrutura de poder da Igreja e do Estado? O que poderia acontecer se toda a verdade fosse revelada? Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, diversas instituições religiosas e governamentais têm sido acusadas de censurar ou esconder informações contidas nesses textos. Muitos documentos foram mantidos sob controle da Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém, dirigida pelo padre Roland de Vaux, e apenas um grupo seleto de estudiosos tinha permissão para analisá-los. A Igreja Católica, preocupada com o impacto que algumas revelações poderiam ter sobre a doutrina cristã, demorou décadas para liberar o acesso completo a esses manuscritos. Algumas passagens encontradas sugeriam interpretações diferentes sobre a figura do Messias, levantando questionamentos sobre a continuidade entre o judaísmo essênio e o cristianismo primitivo. O governo de Israel, por sua vez, também manteve um controle rígido sobre os manuscritos, principalmente após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando assumiu o controle dos territórios onde estavam guardados os documentos. Durante anos, pesquisadores independentes foram impedidos de acessar os textos originais, e apenas fragmentos selecionados foram divulgados ao público. Somente em 1991, após intensa pressão da comunidade acadêmica, a Biblioteca Huntington, na Califórnia, publicou imagens fotográficas de grande parte dos manuscritos, permitindo um estudo mais amplo. No entanto, até hoje, algumas partes permanecem inéditas ou sem tradução oficial. O que esses textos ainda podem revelar? Seriam informações que poderiam abalar as estruturas religiosas e políticas que governam o mundo há séculos? Ou apenas especulações sem fundamento? O mistério dos manuscritos do Mar Morto continua vivo. A partir do momento em que os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, uma série de teorias da conspiração surgiram sobre seu verdadeiro conteúdo e o motivo de alguns trechos jamais terem sido divulgados ao público. Muitos pesquisadores e historiadores acreditam que esses textos podem conter revelações capazes de alterar completamente nossa compreensão da história das religiões e da própria humanidade. Uma das teorias mais populares é a de que os manuscritos contêm registros sobre uma versão alternativa da vida de Jesus Cristo. Alguns estudiosos sugerem que os textos essênios mencionam um Messias diferente daquele descrito no Novo Testamento. Se essa informação fosse comprovada, poderia abalar profundamente os fundamentos do cristianismo e da Igreja. Outra teoria aponta para a existência de profecias escondidas nos manuscritos, que supostamente prevêem eventos globais futuros. Há relatos de que certos fragmentos descrevem guerras, catástrofes naturais e até mudanças políticas que poderiam estar ligadas a acontecimentos recentes da história moderna. Isso levantou suspeitas sobre o envolvimento de governos no controle da divulgação desses documentos. Além disso, alguns pesquisadores que tentaram investigar mais a fundo esses textos enfrentaram sérias dificuldades. John Allegro, um dos primeiros estudiosos a ter acesso aos manuscritos, defendia que os documentos continham segredos que a Igreja não queria que fossem revelados. No entanto, ele foi desacreditado pela comunidade acadêmica e afastado de sua pesquisa. Misteriosamente, algumas pessoas envolvidas no estudo dos manuscritos sofreram destinos trágicos. Pesquisadores relataram pressões políticas, ameaças e até mortes inexplicadas ao longo dos anos. Isso alimentou ainda mais a ideia de que há algo sendo escondido do público. Os manuscritos do Mar Morto representam um dos maiores mistérios da arqueologia e da religião. Sua descoberta desafiou crenças, provocou debates acalorados e gerou suspeitas sobre o controle da informação por parte de instituições poderosas. Muitos pesquisadores dedicaram suas vidas ao estudo desses textos e, mesmo depois de mais de 7 décadas, ainda existem muitas perguntas sem resposta. O que exatamente esses documentos revelam?
Eles contêm segredos capazes de mudar a história da humanidade? Ou tudo não passa de especulação e teorias sem fundamento? O fato é que os manuscritos continuam a ser objeto de estudo e controvérsia, e talvez nunca saibamos toda a verdade. No entanto, uma coisa é certa: seu impacto na história da religião e na busca pelo conhecimento é inegável. E você o que acha? Devemos continuar investigando esses segredos ou existem coisas que realmente não devem ser reveladas? Compartilhe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos sobre mistérios e conspirações históricas, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações e investigações sobre os maiores segredos da humanidade. Até o próximo vídeo.